etc. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Conta aí pra mim. Olha só, eu vou falar hoje pra vocês como os temperamentos chegou e mudou a minha vida. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, os temperamentos vai fazer sentido pra sua vida também. Vamos voltar ali na minha infância. Como era a Késia na infância? É a melhor metodologia para você analisar o seu temperamento. A Késia na infância era muito impulsiva, explosiva, muito emocional, implicava muito com meu irmão, implicava com as pessoas que estavam à minha volta e era muito emocional, chorona, né? Só que eu fui conduzida por uma mãe melancólica. O melancólico, ele traz a organização na essência dele, né? Então, ele é mais calado, mais introspectivo, mais observador, né? Então, muitas vezes, nessas minhas crises que eu dava na infância, de choro, de gritos, de expansão, a minha mãe ficava observando, ela ficava ali calada, ficava absorvendo toda aquela situação, até chegar o limite de, vamos dizer, uma explosão e me colocava de castigo. Porém, para chegar a esse limite, demorava um pouquinho, né? Uma das características do melancólico, uma outra característica do melancólico que me marcou muito na infância, era que muitas vezes, nessa explosão de emoção, eu gostaria que a minha mãe também gritasse comigo ou falasse comigo, mas não. Ela dava ali, por ser muito introspectiva, observadora, ela ficava em silêncio, né? E é o silêncio que o melancólico precisa. Hoje eu entendo desse silêncio. Então eu fui ordenada por uma melancólica. Então eu desenvolvi características que não é do meu comportamento, porque a desorganização era muito pesado para minha mãe, deixava ela muito estressada, né? Então nós crescemos nesse ambiente de organização, por mais que a minha essência não fosse aquilo, mas eu fui ordenada para aquilo. E eu e meu irmão temos o mesmo temperamento. Nós dois somos sanguíneos, porém eu sou muito mais quente do que úmida e o meu irmão é muito mais úmido do que quente, né? E nós vivemos num ambiente de secura, porque minha mãe é melancólica e meu pai colérico, né? E aos 9 anos de idade, eu sofri um acidente e foi um grande impacto emocional e esse acidente me deixou gaga. Então imagina, uma sanguínea que expressa as emoções, se comunica com o mundo através da fala. Naquele momento eu me tornei gaga, então naquele momento eu não poderia me expressar através da fala. Então eu fui me tornando introspectiva porque eu tinha medo de gaguejar, eu tinha vergonha das pessoas rirem de mim. Então eu fui sendo abafada, por medo mesmo, né? E a vida passou. E por esse medo da exposição, eu fui me escondendo atrás de uma identidade. Eu era a irmã do João. Quem me conhece aí da época da escola adventistas vai saber disso. Eu era a irmã do João. Na igreja, eu era filha da irmã Terezinha. Então, quando o meu irmão saiu da escola, eu pensei, não, agora eu vou ser conhecida pelo meu nome. Mas não, eu continuei sendo conhecida pela irmã do João e muito mais do que isso. Alguns professores me chamavam de Joaninha, né? João, Joaninha, enfim. Então eu fui crescendo nessa identidade abafada, sabe? Até que eu me casei com um colérico, um aporte seco também, né? Tive ali os obstáculos, né? De 2 temperamentos quentes, né? Então assim, sou uma sanguínea muito mais quente, expansiva, explosiva, né, do que ali o colérico, que é quente e seco, né? E esse ambiente me tirou da zona de conforto, me tirou daquela zona da superficialidade, porque no sanguíneo
ele tem uma superficialidade, sabe? Ele fica na superfície. E todas as coisas assim, ele não aprofunda, ele fica na superfície. Ele tem uma característica ali da inconstância. Ele começa, não termina, ele começa na motivação e ele não tem a mesma motivação para continuar. Então muitos sanguíneos, eles se perdem no meio do caminho devido a essa inconstância, essa falta de persistência. Ele tem que desenvolver a virtude da fortaleza, porque acaba que esse sanguíneo, ele vive uma vida frustrada porque ele não tem resultados nas áreas em que ele decidiu tentar persistir. E eu fui uma dessas sanguíneas. Para você ter noção, minha faculdade de nutrição, na monografia eu falei, não quero mais, não é isso que eu quero para minha vida. E minha coordenadora falou, não, você vai terminar sim. Né? Então ali eu já via traços do sanguíneo, mas eu não sabia, né, que isso era um drive natural do sanguíneo que eu teria que amadurecer, né? E o tempo passou, eu tive uma filha, e essa filha que me tirou totalmente da zona de conforto, da superfície, porque essa filha veio melancólica, sabe? E hoje, olhando para trás, eu percebo que Deus faz as coisas certinho, sabe? Deus colocou essas pessoas no meu caminho para eu olhar para aquela situação e me desenvolver, para eu olhar para aquela situação e ter ferramentas, sabe, para me tornar uma pessoa melhor e desenvolver habilidades, né, características de outros temperamentos que iriam me fortalecer, me favorecer. Mas aqui já fica ali uma ressalva. Por eu ter desenvolvido habilidades de um outro temperamento, não me faz ter um novo temperamento. Eu nasci sanguínea, eu vou morrer sanguínea. Só que eu amadureci, eu desenvolvi habilidades, características de um perfil mais seco, uma organização, um pensamento mais prático, né? Então, assim, eu desenvolvi essa praticidade para eu me adequar ao meu ambiente. Então, eu vou me tornando uma sanguínea amadurecida, eu vou desenvolver na minha personalidade, entende? Então, essa melancólica que chegou na minha vida para eu poder ordená-la, me levou a aprofundar no conhecimento. E ela me fazia tantas perguntas, tão profundas, que eu falava, meu Deus do céu, da onde saiu? Né? Então, ela me tirou da zona de conforto, né? E quando eu comecei nesse autoconhecimento, a entender o comportamento humano, porque era uma curiosidade que eu tinha muito grande, até mesmo porque para responder uma pergunta que me motivou a fazer a nutrição, que é por que eu tenho uma dieta na minha mão e eu não consigo fazer. Então eu precisava responder essa pergunta, e para responder essa pergunta eu teria que estudar o comportamento humano, né? Então foi mais uma motivação para eu poder entrar nesse assunto. Só que eu comecei ali pelo perfil comportamental, que é a sua personalidade hoje. E a sua personalidade hoje, ela pode ser mudada, né? Ela é desenvolvida, né? Então, assim, eu fiz um teste para essa de personalidade e deu uma personalidade mais estável. Só que eu precisava entender a gênese de tudo, eu precisava ir lá na origem de tudo, porque aquele teste de personalidade não dizia quem era a Késia na essência. Porque ali estava falando que eu era estável, mas eu que desenvolvi essa característica de estabilidade, porque eu tive ali uma dor emocional na infância que abafou a Késia sanguínea, entende? Então, eu fiquei muito perdida, sabe? Uma crise de identidade muito grande, até que lá 2020/21 encontrei a Fernanda Boaventura no Instagram e comecei a consumir o conteúdo dela. E ali começou a fazer total sentido. Eu falei, gente do céu, eu não sou estável. E a nomenclatura estável no perfil comportamental, se a gente for trazer os temperamentos, é um fleumático, tá? Mas são coisas diferentes. Temperamentos, personalidade, perfil comportamental é diferente, né? Então ali eu comecei a me encontrar, né? Fiz um teste, na época que a Fernanda Boaventura tinha esse teste, e deu praticamente 25% de cada temperamento. Aí eu mandei pra Fernanda e falei, Fernanda, e aí? Ela falou, Kézinha, você é sanguínea, você não tem pra onde correr, você é esponja. Você tá absorvendo um pouquinho de cada temperamento, né? Mas o que deu maior em você é o sanguíneo, entendeu? Tipo, deu 27% sanguíneo, né? E os outros ali deu tipo 25%, 23%.
Então ali eu comecei a me identificar, ali eu comecei a me olhar pela minha essência, pelo que eu era, o que Deus me fez, o que Deus me formou. E ali tudo começou a fazer sentido, ali eu assumi a minha verdadeira identidade. E a partir daquele momento, eu pude ajudar as pessoas que estavam do meu lado. Eu pude entender os comportamentos de um colérico dentro ali do relacionamento. Né? Eu pude ajudar a minha filha melancólica, porque ela não sabia que era melancólica. Ela mesma tinha que entender o padrão de comportamento dela, que era um padrão de pensamento totalmente diferente do meu. Para vocês terem a noção, o melancólico e o sanguíneo, eles são totalmente opostos, né? Enquanto que o sanguíneo está nesse polo aqui do quente e do úmido, ele tem uma personalidade mais flexível, ele tem um olhar positivo para a vida, ele tem uma positividade muito grande. Nesse polo aqui eu tenho o melancólico, que é frio e seco, e naturalmente é uma pessoa que tem um olhar negativo diante da vida. É uma pessoa que ela se torna um pouco reclamona pelo fato dela querer as coisas tudo certinha, tudo planejado, enquanto tem um sanguíneo aqui que não precisa de um planejamento. Alguém chegou aqui e chamou, Kézia, bora, coloca o mochila nas costas e vamos. A melancólica, que ela precisa se planejar. Quando você chama ela para fazer algo que ela não se planeja, ela se sente invadida, ela se sente incompreendida e ela se fecha muito mais no mundinho dela. Então vocês percebem que era um temperamento diferente, que nós duas tínhamos divergências e que se eu não conseguisse entender essa divergência através do temperamento, da essência dela e da minha essência, nós iríamos viver uma vida talvez de brigas, de frustrações, de incompreensão, né? Porque muitas vezes ela queria ser mais extrovertida como eu sou e muitas vezes eu queria aprofundar mais como ela era, né? Então, o dia em que eu fiz uma devolutiva com ela e ela entendeu que ela era uma melancólica, que o padrão de pensamento e comportamento dela era totalmente diferente do meu, cara, ficou muito mais leve. O clima ficou mais leve, a compreensão ficou mais leve, sabe? E é isso, foi isso que me levou ao conhecimento dos temperamentos humanos. E além disso, sabe, eu trouxe para minha profissão nutricionista, porque não era justo eu organizar a minha casa, eu começar a olhar as pessoas pelo comportamento dela, pelas dores dela e não trazer isso para a nutrição, porque muitas mulheres estão em um lugar que elas mesmo perderam a identidade, elas mesmo não conseguem se compreender. Então, se elas não conseguem se compreender, há uma ausência de identidade, elas podem ir pelo prazer imediato, que é a comida, que é o alimento. Então, muitas mulheres, elas vão para essa seara do comer emocional, da compulsão alimentar, devido à falta de identidade mesmo, sabe? Não se conhecer por dentro, não saber quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas. E, além disso, não só identificar o temperamento, mas também aceitar, né? Porque muitas mulheres não conseguem aceitar aquele temperamento, vamos supor, uma melancólica. Ela não consegue aceitar aquilo porque, naturalmente, ela tem um olhar negativo para a vida, então ela vai olhar para as fraquezas e ela não olha para as fortalezas. Gente, o melancólico é a base do mundo, sabe? O melancólico ordenado, ele tem organização na palma da mão dele. O melancólico ordenado que tem uma pessoa que impulsione ele é uma pessoa que faz um projeto perfeito. Não tem, sabe, quando o melancólico ele vai te pedir ajuda, na verdade, ele só quer que você confie, porque ele já tem certeza de tudo que ele está fazendo, mas devido à insegurança, ele não entra em ação, ele não age, porque na cabeça dele ainda não está bom, né? Então, quando o melancólico ele tem essa compreensão e ele pede uma ajuda externa, ele começa a ser ordenado para o amadurecimento. Tudo fica mais leve, e é essa leveza que eu quero trazer para o emagrecimento. O emagrecimento ele tem que ser leve, sabe? A dieta tem início, meio e fim, mas o estilo de vida saudável é para sempre, entendeu? Então tem que ser leve. A gente tem que olhar para o alimento como alimento. A gente não tem que olhar para o brigadeiro como algo que vai atrapalhar a minha vida e vai atrapalhar a minha dieta. Não, é só um brigadeiro. Aqui entra as crenças alimentares,
né? Mas eu só consigo identificar essas crenças alimentares, essa mulher só consegue avançar para um estilo de vida saudável, leve, a partir da identificação do seu temperamento. E o temperamento, ele é a pontinha do iceberg, eles são as suas raízes. Pensa numa árvore, né? A árvore tem as raízes, tem o caule, né? Tem as folhas, os frutos. A raiz da árvore é o seu temperamento, né? Então é o que está dentro de você, muitas vezes é o que a gente não consegue ver. E o caule, frutas, é a sua personalidade, o seu caráter, o seu amadurecimento, é o que a gente consegue ver. Então muitas vezes uma mulher não consegue pegar uma dieta e pegar ali um treino do personal e executar e fazer por causa das suas raízes. As dores, sabe? Os seus sabotadores estão lá nas raízes, que muitas vezes ninguém tá vendo, mas você sabe. Você sabe o que pode estar te atrapalhando. Porém, é necessário fazer essa clareza para fora, né? Então foi por isso que eu alinhei os conhecimentos dos temperamentos humanos com os conhecimentos técnicos ali da nutrição para poder tornar um processo leve, porque eu fui uma pessoa que eu vivi num ambiente obesogênico, tive sobrepeso a minha vida toda, cheguei à obesidade e o meu primeiro contato com dieta foi aos 14 anos, sabe? Então, naquele momento ali eu também não tinha aquela clareza emocional de ser persistente numa dieta, né? Então, foi a minha vida toda nessa inconstância, todinha. E tipo assim, eu tinha a cobrança interna porque eu sou nutricionista, então imagina, um nutricionista que não consegue ter uma persistência em algo, né? Então eu precisava identificar. E quando eu identifiquei que eu era uma sanguínea, tudo fez total sentido, né? E como diz Fernanda Boaventura, o nosso destino é amadurecer, né? Então assim, a cada dia eu busco canalizar as minhas fraquezas e fortalecer ali o que eu tenho de virtude e desenvolver as virtudes que eu preciso para me tornar uma pessoa constante, persistente, que eu tenha resultado em todas as áreas que eu faço, que eu me dedico a fazer, né? Então, e que eu traga mais leveza, né? Porque eu sou uma mulher que tem essa característica de trazer leveza, né? Então, que eu traga mais leveza ali para minha vida, a vida das pessoas que estão à minha volta e a vida das pessoas que eu ajudo através da nutrição. Então, é sobre isso, né? Então, espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha compreendido a necessidade do autoconhecimento e tudo começa na identificação do seu temperamento, tá, gente? Um grande abraço e até a próxima.